Bom dia para todos vocês, uma alegria, Dilson e família da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui de São Caetano do Sul. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Felipe realmente se batizou um tempo atrás, mas a vida pastoral é aquela agitação e nós não tivemos condições em estar aqui a família toda para esse momento que é muito especial realmente. Receber um kit de batismo. O que vem no kit de batismo? Para aqueles que não sabem, talvez aqueles que estão assistindo pela internet, ali dentro vem uma Bíblia, ali dentro vem estudos bíblicos e um manual de orientação para os membros recém-batizados. Então, é um material missionário, literalmente, né? Quem nasce no reino de Cristo já nasce como missionário, como discípulo, propagando as boas novas de salvação. Muito obrigado pelo carinho de vocês. No final de semana passado até estivemos juntos, um evento muito importante da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A cada 3 anos é realizado um simpósio sobre fidelidade, o relacionamento de fidelidade com Deus em todas as coisas. E foi um momento muito especial que passamos ali juntos, palestras valiosas, e como é importante entender que a nossa fidelidade a Deus nada mais é do que uma resposta ao seu infinito amor por nós. E como é bom ser fiel a Deus em todas as coisas. E exatamente pensando nisso que hoje eu preparei uma mensagem que fala sobre fidelidade e missão. E quando se fala em fidelidade, nós logo pensamos na nossa parte. Mas, meus queridos, fidelidade nada mais é do que uma ação de Deus através de nós. E existe uma parábola que ela nos ensina muito sobre isso. Na verdade, é um conjunto de parábolas. O Evangelho de Marcos, ele agrupa essas parábolas. A primeira parábola desse grupo, que é a parábola da ovelha perdida, também contada lá em Marcos, mas as próximas 2 parábolas, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que não deveria ter esse nome, faz parte aí desse escopo, né? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos reler. Eu creio que você conhece a história da parábola, conhecida como a parábola do filho pródigo, e nós vamos aqui conhecer o grande amor de Deus para aqueles que voltam para a casa do Pai, aqueles que desejam ser fiéis. E eu gostaria de grifar algumas coisas. Se você tiver uma caneta, você poderá utilizá-la, mas vamos ler todo o texto neste momento. E nos diz assim, versículo 11 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças.
chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Versículo 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus queridos, esta é uma linda parábola. Cristo Jesus ensinava através de parábolas. Parábolas eram histórias conhecidas, onde se utilizava elementos do cotidiano, elementos da natureza, elementos da sociedade, do dia a dia, para que Cristo Jesus pudesse apresentar e revelar de fato quem era o Pai. Eu estava lendo um comentário bíblico esta semana e um pensamento ali me chamou a atenção. Em nossos dias, nós sabemos, conhecemos muito bem o versículo bíblico de Gênesis, o capítulo 1, versículo 26 a 28, e ali repetidamente diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que muitas vezes nós queremos criar um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando fazemos isso? Quando nós não entendemos e quando não conhecemos Deus verdadeiramente como Ele o é. E a palavra de Deus nos apresenta Deus de fato como Ele é, apresentado e exposto a todos nós na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E aqui Jesus então contou essa parábola. Essa parábola recebe um título em nossas Bíblias, eu creio que o título da sua Bíblia é o mesmo título que está na minha, a parábola do filho pródigo, mas o tema central da parábola não são os filhos, mas o tema central da parábola é o amor do Pai. Então eu creio que o melhor título para essa parábola seria o Pai amoroso. E Jesus começa a contar. Como está ali num conjunto de parábolas, as parábolas todas falam de algo que estava perdido e foi encontrado. A primeira parábola fala de uma ovelha que se perdeu. E o pastor, o bom pastor, foi atrás da ovelha e a achou. Ou seja, alguém que estava perdido e foi encontrado pelo Salvador. A segunda parábola fala de uma dracma, uma moeda que estava perdida em casa. Eu não sei quantos de vocês já perderam algo. Lá em casa, eu vivo perdendo a chave. Às vezes ela está ali na frente, né? Você procura em todos os lugares e não procura onde a chave está. Mas é assim, nós vivemos perdendo coisas. E quando nós achamos, aqueles que creem em Deus dizem, obrigado, Senhor, né? Precisava disso. Às vezes um recibo, um documento ou qualquer coisa do gênero. E assim era aquela dracma que estava perdida, mas não sabia que estava perdida. Mas mesmo assim foi achada, e em todos os casos existe grande alegria por parte daquele que achou, o pastor que achou a ovelha perdida, a mulher que achou a dracma, e a alegria dessa parábola está no pai, que recuperou um dos seus filhos, não os dois. Jesus contou essa parábola e ele tinha como foco alcançar o coração dos fariseus. Os fariseus eram homens da lei, e que eles tinham um grande amor pela lei, e toda vez que nós exageramos em algo, todas as vezes que nós perdemos o equilíbrio, por mais que venhamos fazer algo que seja da vontade de Deus, nós deixamos de fazer a vontade de Deus por exagerar na vontade de Deus, e sempre é assim. Eu costumo ilustrar, algo que sempre me chama a atenção, foi aquele momento, Jesus ali, ele recebe as crianças, e ao receber as crianças, os discípulos preocupados em servir corretamente, chegam para as mães e dizem assim, olha, cuida aí dos seus pequeninos, eles estão atrapalhando o mestre. Mas em nenhum lugar, em nenhum momento, Jesus disse que as crianças estavam atrapalhando. Então aquilo surgiu da mente dos próprios discípulos, e que tomaram uma ação de algo que surgiu na mente, não que Deus realmente falou. E o que Jesus diz? Jesus, até o termo bíblico Jesus repreende, né?
e diz: deixai vir a mim os pequeninos, pois de tais é o reino dos céus. Aqui nós temos um pai amoroso, e que estava falando para dois públicos: aqueles que exageradamente tentavam agradar a Deus e não estavam agradando a Deus, e aqueles que desejavam agradar a Deus, mas estavam distantes. E todos nós temos a jornada da nossa vida, todos nós temos o nosso relacionamento com Deus, e nós sabemos onde nós estamos. Pois bem, o texto começa falando de dois filhos, então, e diz que o filho mais moço chegou para o pai e lhe pediu que o pai repartisse ali a herança e desse para ele os seus bens. Todas as vezes, mesmo hoje, no mundo ocidental que vivemos, você pedir a herança antecipadamente, isto é uma falta de respeito muito grande, isso não é natural, né? A lei, ela até permite algo parecido, é aquilo que se chama de usos e frutos, né? Mas isso não dá liberdade para o herdeiro fazer o que bem entende enquanto existe vida ali, com o pai, com a mãe. E ali aquele filho mais jovem, ele pensando só em si, o egoísmo nos faz esquecer de todos que estão ao nosso redor, por mais querido que essa pessoa venha a ser. E ele estava pensando nele. O que ele mais desejava era ter aquilo que seria dele. A ansiedade, como diriam no interior, né? Colocar a carroça na frente dos bois. E ele desejava, e ele foi muito desrespeitoso, ao ponto de causar um transtorno ali na família. Podemos imaginar, se hoje já é assim na hora de dividir uma herança, irmãos brigam e deixam de falar entre si. Imagine numa situação dessa pedindo a herança antecipadamente. Mas o pai não questionou, o pai não revidou. O que o pai fez foi conceder aquilo que o filho estava pedindo e deu a sua parte na herança. Só que em vez dele ter a sua parte na herança junto com a família, ele se afastou. Ele desejou gastar aquilo que lhe pertencia, do seu próprio jeito, à sua própria maneira. E ele foi para uma terra e diz que ele gastou todos os seus bens com ele mesmo, e com os seus próprios prazeres, e com aqueles que estavam ao seu redor, tendo o mesmo sentimento que ele também tinha. Mas veio fome na terra, e acabou toda a sua herança. Nós precisamos entender que tudo que nós somos e tudo que nós temos provém de Deus. E todas as vezes que nós estamos distantes de Deus, nós perdemos aquilo que pertence a Deus e que Ele confiou em nossas mãos. Todos nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros de Deus por três maneiras. Nós somos herdeiros de Deus pela criação. Todos nós somos herdeiros. Mesmo aqueles que não amam a Deus e que não se relacionam com Deus, ainda assim têm a herança. Ainda assim, a Bíblia Sagrada diz que a chuva e o sol cai e nasce sobre os bons e sobre os maus. Esta é a herança, a primeira parte da herança, a herança da criação. Todos nós fomos criados por Deus. A segunda parte da nossa herança, a confirmação da herança, ela vem através da redenção. E essa herança recebe aqueles que aceitam Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. E a terceira parte da herança, meus queridos, é quando nós seremos restaurados plenamente, quando será feito um novo céu e uma nova terra. Então Deus, Ele é o proprietário de todas as coisas, e este direito Ele possui por três maneiras: porque Ele é o nosso Criador, porque Ele é o nosso Redentor e porque Ele é o nosso mantenedor. E quando eu digo mantenedor, não só nos concedendo o sustento diário nesta vida, mas é Ele quem vai nos manter por toda a eternidade, porque vida só existe junto do Pai. Então alguns até podem desfrutar de algo que pertence a Deus pela primeira parte da herança, e a primeira parte da herança é a criação, mas ela não é completa. Ou seja, aquele jovem percebeu isso, porque toda fonte, toda dádiva, tudo aquilo que acontece em nossa vida provém de Deus. E todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, nós deixamos de estar ligado com a fonte, com aquele que é o fornecedor de todas as coisas.
E quando se fala em estar ligado, é incrível. Hoje em dia nós nos esquecemos do que é viver sem energia. Nós moramos em um bairro lá em Peruíbe que não podia dar um ventinho leve que naquele bairro caía energia. E dava uma angústia, porque você saía na rua e você via a rua ao lado. A nossa rua era a última rua do bairro ali, do setor da distribuição de energia. A rua do lado tinha luz no poste, tinha luz nas casas, energia normal. E da nossa rua para a esquerda, aqui todo o bairro, vários quarteirões apagados. E aquilo nos deixava indignado. E hoje eu percebo, de vez em quando ainda cabe energia, quando há um temporal muito forte ali em São Bernardo do Campo, e é bem raro, mas às vezes acaba. E a primeira coisa que nós queremos saber, a última energia de bateria que tem no celular, para onde que a gente liga? Lá para a companhia de energia elétrica. E nós só fazemos uma única pergunta. Nós não perguntamos se acabou a energia porque teve uma tragédia, se caiu uma árvore, se alguém está ferido. Nós não perguntamos nada disso. A única coisa que nós perguntamos é que horas vai voltar a luz. Essa é a pergunta que nós fazemos. Por quê? Nós estamos ligados. O ser humano hoje, ele não vive sem estar conectado. O celular precisa estar conectado na energia, a geladeira, e assim vai, você sabe. Sem energia, e quando a luz demora para voltar, e a família está reunida em casa, um fica olhando para a cara do outro e se perguntando, o que nós vamos fazer? Né? A gente não sabe mais o que fazer quando temos tempo de qualidade, né? Porque todas essas coisas nos sugam o nosso tempo e a nossa atenção, em vez de compartilhar com a família, nós acabamos compartilhando com redes sociais e assim por diante. Aquele jovem estava desligado do pai, ele não tinha energia. E é por isso que a herança que ele recebeu, que era do pai, se acabou. Se acabou. E ele foi cuidar dos porcos. E meus queridos, Jesus ao falar isso, ele estava dando uma mensagem muito séria, muito importante, porque para um hebreu, para um judeu, a pior coisa que existia era se juntar ou cuidar de porcos, porque a lei era muito clara, animal imundo, não se deveria tocar. Porcos, eles tinham um símbolo, era quase que um símbolo de completa apostasia. Eles até poderiam se relacionar com leprosos, eles até se relacionariam com prostitutas, eles não tinham aversão a esse tipo de coisa do que eles tinham do porco. E até hoje é assim, nós sabemos que até hoje é assim. E aquele jovem, um hebreu, uma história, uma parábola, uma ilustração, ele quando saiu da presença do pai, mesmo tendo aquilo que pertencia ao pai, que era parte da herança, por estar longe do pai, o seu fim foi aquilo que existia de mais abominável para um judeu: cuidar dos porcos. E ele foi cuidar dos porcos para tentar sobreviver. Todas as vezes que nós estamos distante de Deus, é assim, nós tentamos dar um jeito do nosso próprio jeito, sendo redundante. E todas as vezes que nós tentamos solucionar os problemas da nossa própria maneira, sem consultar a Deus, sem dobrar os joelhos, a tendência em errar é altíssima, a probabilidade de errar ela é muito alta. Por quê? Porque os nossos atos são momentâneos, são passageiros e eles são falhos. Todas as vezes que nós permitimos que uma tentação ou uma provação venha me impedir de relacionar com Deus, eu estou mandando um recado para o inimigo de Deus: continue me mandando esta tentação. Se todas as vezes que eu deixo de me relacionar com Deus por conta talvez do desemprego, ou por conta da necessidade de transgredir o quarto mandamento da lei de Deus e trabalhar no sábado, se o inimigo de Deus ele percebe, olha, essa pessoa ele não se relaciona com Deus porque ele constantemente está desempregado e toda vez que tem um trabalho que necessita transgredir o quarto mandamento da lei de Deus, ele aceita e assim ele acaba não dedicando o tempo que pertence a Deus, ele está mandando um recado: é simples me manter longe e afastado de Deus, é só me manter desempregado. Porque enquanto eu estiver desempregado, eu estarei distante de Deus. Porque assim que aparecer um emprego, eu vou
é aceitar independente de qualquer critério. Enfermidades, chuva, frio, algumas coisas nos afastam de Deus. E toda vez que eu permito que esta provação me afaste de Deus, o recado é simples: continue mandando a provação, que eu continuo distante de Deus. Uma ilustração muito simplória, né? Se eu só vou à igreja quando está com sol, para o inimigo de Deus é muito fácil, é sempre deixar o tempo nublado sobre a minha cabeça, porque dessa maneira eu nunca estarei indo à igreja. É muito fácil falar de fidelidade quando são os 3 companheiros de Daniel diante da fornalha ardente, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas e quando chegam os meus momentos? E nós tentamos solucionar os problemas, às vezes distante de Deus. E aquele jovem, ele estava sem dinheiro, ele tinha fome, e ele foi tentar se alimentar com o quê? Com os porcos. E na mentalidade hebraica, esse era o mais fundo do poço. Esse era o mais fundo, era um buraco que aparentemente não haveria saída. Mas aquele jovem se lembrou. Sabe do que ele se lembrou? Do amor do Pai. Ele se lembrou do Pai. Ele sabia que os escravos, os trabalhadores, tinham alimento em fartura. E ele disse: eu perdi o direito de ser filho, mas pelo menos eu vou voltar para ter o meu sustento, ter a vida. Vida provém unicamente de Deus. Não existe vida fora de Deus. E ele voltou. Só que o texto bíblico, aqui, quando nós lemos no versículo 20, diz assim: e levantando-se, no caso jovem, foi para o seu pai. Olha que lindo, meus queridos. Vinha ainda longe. Ele ainda estava longe. Quando o que aconteceu? O seu pai o avistou. A partir do momento da decisão do pecador, quem age é Deus. Na graça, a nossa parte é decidir, desejar estar junto de Deus. Porque nesta ilustração, ao apresentar a graça, Jesus diz que o pai vem correndo ao encontro do filho. E o filho faz uma declaração: todos nós precisamos conversar com Deus. Deus sempre nos dá a oportunidade de conversar com Ele para que possamos confessar os nossos pecados. Foi assim desde o Jardim do Éden. Quando Deus perguntou: o que fez vocês saberem que vocês estavam nus? O que fez te sentir medo e se esconder? Quando Deus pergunta, não é porque Ele não sabe, é para me dar a oportunidade de confessar pecados, porque pecados confessados são pecados abandonados. Agora, pecados justificados serão pecados repetidos. Porque justificação nada mais é do que tirar a culpa minha e colocar em alguém. E o único que pode nos justificar verdadeiramente é Cristo Jesus. Mas existe um processo para isso. Mas todas as vezes que eu não me justifico em Cristo Jesus, aceitando a minha culpa e aceitando que Jesus pegue a minha culpa, porque no processo humano, na justificação humana, eu tiro a minha culpa e coloco na Vanessa. É assim, olha, a Vanessa, minha esposa, para aqueles que não conhecem, eu me atrasei, mas a culpa não é minha, a culpa é dela. Esta é a justificação humana. Agora, a justificação que Jesus espera: eu me atrasei porque eu sou um desorganizado. Ninguém tem culpa. Eu pequei, eu me atrasei. Senhor, pequei contra o céu e contra ti. Sabe qual é a resposta todas as vezes que nós buscamos justificação em Cristo Jesus? Quando nós confessamos os nossos pecados, e aquele jovem teve a oportunidade, ele disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. O Pai aí nesse momento já não permite que ele fale mais nada, porque os nossos planos sempre são inferiores aos planos de Deus. Os planos de Deus, eu não canso de repetir, os planos de Deus sempre são maiores e melhores do que os nossos. Vocês vão perceber isso. Aquele jovem, ele ia pedir para ser escravo, para ser um servo, um trabalhador ali na casa de seu pai. Mas seu pai não permitiu que ele fizesse o pedido. Em seu infinito amor,
Deus nos oferece muito mais do que nós merecemos, porque Jesus é aquele que venceu todas as coisas na cruz do Calvário. Cristo Jesus é o merecedor de todas as coisas. E aí aquele pai faz um pedido. Então o jovem não disse qual era o seu plano. Deus apresenta o plano. O pai apresenta o plano. Ele disse: traga as vestes, tragam roupas. E quando nós estudamos um pouco sobre vestes no Novo Testamento, nós entendemos que vestes no Novo Testamento, ele assume a figura da graça, a graça de Cristo. Nas bodas, aqueles que não receberam as vestes não deveriam estar dentro das bodas. Uma outra parábola que Jesus contou. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, nós vemos claramente que nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Alguém que aqui já viu como vive uma pessoa que cuida de animais lá no campo? Ela fica bem suja. Ela precisa lidar com os animais, com gado ou qualquer outro tipo de criação. Agora, como fica uma pessoa que lida com os porcos? Talvez hoje, por assistir alguns programas aí sobre agricultura, agropecuária, a gente não tem uma visão, porque hoje em dia a criação, por conta do consumo, ele é completamente diferente. Mas eu sou de um tempo, do interior do estado de São Paulo, que criar porcos era você pegar soro do leite e misturar com o resto de comida. O nome disso é lavagem, E aí então se ia até o chiqueiro. E o chiqueiro, meus queridos, era um cheiro insuportável. E ao lado do chiqueiro precisava ter lama. Porque era o momento que eles saíam ali. E eles ficavam ali se revirando na lama. E toda aquela lavagem era colocada para os animais, no caso os porcos. Todas as vezes que alguém volta de cuidar dos animais, como está o seu cheiro, o cheiro da sua roupa? Um mau cheiro muito grande. E o pai diz: tragam roupas novas, tragam vestes limpas. Ou seja, aquela imagem que você tinha de você mesmo, de um cuidador de porcos, agora você não é mais um cuidador de porcos. Você é um filho. Vestes é aceitar a graça de Cristo Jesus. E o público-alvo desta parábola também eram os fariseus, zelosos demais. E eles não conseguiam entender a salvação pela graça. Para eles a salvação tinha que ter uma atitude humana. E eu creio que o ápice da apresentação de Jesus sobre o que é a graça foi a resposta dada ao ladrão na cruz. E a resposta, o pedido daquele que é chamado pelas Escrituras de o bom ladrão, foi: Senhor, lembra-te de mim quando estiverdes no paraíso. E Jesus respondeu: em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Isso é graça. Isso é graça. É a ação de Deus em nossa vida. Então aquele jovem recebeu as vestes. Depois disso ele recebeu o anel. O que é o anel? É autoridade. Toda autoridade era exercida com o anel, quando documentos eram ali selados e assinados com aquele anel. E o pai tira o seu anel e dá este anel para o filho que recém tinha chegado de um chiqueiro de porcos. Que na mentalidade hebraica isso era o pior que existia. Ele recebe um anel. Sabe o que é isso? O nome disso é mordomia, é parceria com Deus. Mesmo eu sendo um falho, um miserável pecador, Deus confiou em mim uma esposa linda, amorosa, filhos maravilhosos, confiou para mim os bens que eu tenho, confiou a mim a igreja, confiou a mim tudo aquilo que Ele coloca ao meu redor. Eu sou responsável por tudo aquilo que Deus permite que eu cuide, quer seja de bens materiais, mas principalmente de seres humanos, porque os bens materiais servem, serei redundante, servem para servir seres humanos. Ou seja, ele recebeu a autoridade do Pai, recém-chegado do chiqueiro de porcos, depois de receber o perdão, porque o processo foi: ele chegou, o Pai corre ao seu encontro, ele confessa os seus pecados, mas antes de pedir os seus próprios planos, que era voltar a ser servo, o Pai o interrompe e diz:
o abraça e o beija, demonstra amor e carinho. Depois de abraçar e beijar, traz as vestes, a graça, purificação em Cristo Jesus, uma nova vida, uma nova criatura. Depois de ser uma nova criatura, a autoridade de Jesus para vivermos neste mundo enquanto Ele não volta, enquanto não recebemos a terceira herança. Porque a primeira herança é pela criação, a manutenção desta herança, a continuidade desta herança é pela redenção, todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, e a última parte desta herança é a manutenção. Não a manutenção apenas nesse mundo, mas por toda a eternidade. Pois bem, meus queridos, e depois ele recebe sandálias. Estudando um pouco sobre esse assunto, eu descobri que nos povos antigos, e até pouco tempo atrás, ainda no período da escravatura norte-americana, pelo menos foi o que eu encontrei registros, usar sandálias era um sinônimo de estar dentro de casa. Quem que usava sandálias? Aqueles que estavam na casa do Senhor, ainda que fossem escravos. Eles receberiam sandálias, porque quando um escravo ele servia dentro da casa do Senhor, aí ele não era mais visto como um escravo, mas ele era visto como um servo, como um amigo, alguém que fazia parte. Existiam as amas, né, que cuidavam dos filhos como se fossem delas, e assim por diante. Tem até um hino, Negro Spiritual, que traduzindo ele diria mais ou menos aqui: um dia na casa do Pai, diante de Deus, todos nós estaremos calçados. Olha que interessante. Receber uma sandália era sinônimo de aceitação. E ele recebeu vestes, recebeu o anel, e ele recebeu a sandália. Nessa parábola, a melhor explicação que eu achei representa a esperança. A certeza do breve retorno de Cristo Jesus, quando estaremos eternamente na casa do Pai, onde será feito um novo céu e a nova terra. Mas como eu disse, aqui não existia um filho melhor ou um filho pior, os dois filhos eram egoístas. Um era egoísta longe do pai, o outro era egoísta junto do pai. E aí quando chegou o filho mais velho, né, que ele representa os fariseus, aqueles que amavam demais a lei, eram zelosos demais, ele chega e ele vê uma festa, e ele já não consegue se alegrar. Por que ele não consegue se alegrar? Porque a ilustração que Jesus nos conta, a parábola que Jesus nos conta, diz que foi preparado para aquela festa um novilho cevado. É o animal mais especial, o melhor ali na propriedade. E ele sente a falta daquele novilho. Ele vê a festa, e pessoas assim muito zelosas, né, elas são criteriosas e observam todas as coisas. E geralmente é assim, ele chegou, viu a festa e não viu o novilho. Qual que é a lógica? Ele não estava preocupado nem com a festa, nem quem estava na festa, mas a sua principal preocupação era quem? O novilho. Aí então ele se achega e ele diz para um servo: o que está acontecendo? Aí o servo então conta: olha, o novilho cevado foi preparado porque aquele filho do pai chegou vivo, chegou com saúde, chegou são e salvo. Retornou para a casa do pai. Em vez dele se alegrar, o que aconteceu? O resultado imediato do egoísmo é a inveja. Resultado imediato do egoísmo é a inveja. E o que ele sentiu? Foi inveja. Mas vocês se lembram que o primeiro filho, o filho mais novo que pediu a herança, ele tinha como plano pessoal pedir muito aquém do que o pai desejava dar. O pai queria torná-lo filho novamente e ele ia pedir para ser servo, ser um trabalhador na casa do pai. E com este filho egoísta, o princípio é o mesmo. Sempre aquém daquilo que Deus planeja nos dar. E o texto nos diz que ele se aproxima do pai e ele diz o seguinte: olha, sempre estive contigo, sempre trabalhei aqui. E você nunca me deu um cabrito. Percebam que ele não falou do novilho cevado. Ele pediu lá embaixo, né? Você nunca me deu um cabrito. Para que eu pudesse me alegrar com quem? Comigo mesmo, com os meus amigos. O pai nunca está em evidência, nem no filho mais jovem que pediu a herança para fugir, nem do filho mais velho. Agora, o mais importante de tudo isso, meus queridos, depois que nós recebemos o amor de Deus através de um abraço e de um beijo, e é literal, porque depois que nós dobramos os nossos joelhos, depois que nós confessamos o nosso pecado, depois que de um momento difícil em nossa vida nós levantamos de uma oração sincera,
nós levantamos como alguém que se sente beijado e abraçado. E eu sei que você já passou por isso. Não sei se foi um momento de enfermidade, se foi no leito de morte, se foi com um ente querido, se foi por uma questão trabalhista, um problema no seu trabalho, mas eu sei que você já clamou a Deus. E eu sei que depois de você ter clamado a Deus, quando você se levantou desta oração, você se sentiu abraçado. E depois de aquele filho mais jovem se sentir abraçado, se sentir amado, ter uma festa para ele, depois do filho mais velho ter vivido a experiência do egoísmo, Jesus faz uma declaração, que é a declaração para mim e para você nesta manhã. E a declaração de Jesus está no versículo 31. E aqui está a mordomia para aqueles que aceitam a herança da criação e a herança da redenção. E diz assim: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é o quê? Vamos repetir? Tudo o que é meu é teu. Ou seja, tudo que é de Deus também te pertence, no céu e na terra. Não só os bens materiais, mas também os bens materiais, mas principalmente seres humanos, por quem Ele comprou na cruz do Calvário, e estão ao nosso redor, eles também nos pertencem. Essa é a missão. Ou seja, o filho mais velho deveria se alegrar com a chegada pela salvação do filho mais novo. A nossa alegria, enquanto aguardamos Cristo Jesus voltar nas nuvens dos céus, é saber que aqueles seres, aquelas pessoas que pertencem a Cristo Jesus, através de nós, elas precisam ser recebidas, elas precisam ser amadas, e elas precisam, através de nós, vendo em nós a fé que temos, por estarmos juntos de Deus, ver em nós que uma certeza nós podemos ter. Se existe uma predestinação neste mundo, é a predestinação, porque todos foram predestinados para a salvação. A certeza que nós precisamos ter é a certeza da salvação. E o relato termina, no versículo 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Alegria de quem habita com o Pai. Alegria de quem tem a herança do Pai pela criação, pela redenção e pela manutenção da vida. É se alegrar com a salvação. O mordomo fiel é aquele que é fiel em todas as coisas. É fiel nos dízimos, é fiel nas ofertas, é fiel no tempo, reservando o sábado, é fiel ao cuidado da família, educa os filhos no caminho do Senhor. Aquele servo fiel, que é fiel em todas as coisas, o que identifica quem é o Senhor da sua vida é a alegria na salvação de pessoas. Isso é mordomia cristã, isso é fidelidade. Porque tudo que é de Deus é nosso, não por declaração desse pastor, mas pela declaração de Deus. As pessoas que estão lá no seu trabalho, lá no escritório em que você está, na fábrica em que você está, nas suas atividades diárias, a pessoa que você se relaciona, as pessoas do seu condomínio, da sua rua, os seus familiares que ainda não aceitaram Jesus como Salvador pessoal, eles também te pertencem. E nós precisamos orar por eles, dedicar tempo e buscá-los como aquele pai foi ao encontro do filho, para que possamos nos regozijar e nos alegrar, porque muito em breve Cristo Jesus voltará, e voltará nas nuvens dos céus. Esta graça que precisamos viver, esta fidelidade que precisamos praticar todos os dias. Neste momento nós vamos cantar um último hino, que fala sobre a graça de Cristo Jesus, excelsa graça, hino de número 208, vamos cantar com alegria e com entusiasmo. Ao som, ficaremos em pé.